Então vamos lá. Sessão 6, Medo e Conflito, capítulo 2, a separação e a expiação. Parágrafo 1. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Nessa primeira sentença aqui, Jesus ele já está falando, olha, o medo é uma escolha, não é involuntário, não é algo que te acontece do absoluto nada, sem que você tenha qualquer eh, envolvimento nisso, né? Entre aspas. Então, não é involuntário. Alguém escolhe, tem um tomador de decisões, tem alguém escolhendo por esse medo. Por isso que eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado por algo fora, né? Por algo que é a parte de mim. Porque se fosse possível, né, eu ser transtornada por algo à parte de mim, seria involuntário, né? Eu não teria escolha sobre isso, porque está fora de mim, então como que eu vou, lidar com isso? E às vezes a gente fica muito bravo com isso, né? Nossa, mas como assim? Isso aqui aconteceu e eu estou bravo por causa disso, né? E o ego, ele é muito convincente, né? Ele tem uma lábia que nos atrai muito, né? Então, o que ele sempre vai dizer é: você está sentindo isso por causa disso. E isso temporariamente traz um alívio, porque parece tirar daqui, de dentro de mim, né? Colocar fora de mim, e aí eu fico livre disso. E aí a gente começa a viver assim, né? Viver entre aspas. Aqui no mundo a gente vai vivendo assim, a gente vai sentindo e associando, né? Eu senti aqui, tenho uma experiência, reagi, mas eu reagi por causa disso. Eu reagi porque aconteceu isso. Só que chega um ponto assim de embate que a gente percebe que se isso for real, se realmente eu estou, se eu realmente estiver transtornado por causa de alguma coisa fora de mim, não tem saída. Não vai ter saída. Porque eu não tenho escolha sobre isso. E aí a gente começa a experimentar uma sensação de aprisionamento na mente, de estar se debatendo, de não conseguir sair de algo, né? De estar numa situação em que a gente não consegue sair. Não consegue sair. Não tem saída. É aquela sensação de não tem saída. Mas isso é só porque em algum lugar em nós, profundamente, há um reconhecimento de que não tem saída no mundo. E a gente às vezes experimenta isso com certo desespero mesmo, porque a gente interpreta, né, dentro da nossa, do nosso julgamento e a gente acha que não tem saída. Mas não tem saída no mundo, né? É o que eu compartilhei essa semana no YouTube. Se eu estou olhando para uma situação e eu não vejo saída na situação, é porque a saída não está aí onde eu estou olhando.
mas não significa que não tem saída. Ela não está onde eu estou olhando, mas não significa que não tem. E a saída do Espírito Santo, ela é nova. O Espírito Santo, ele é aquele que abre o caminho novo na sua mente. Ele faz novo. Então, não é algo que eu realmente conheço, que eu já vi, que eu já ouvi, que eu conheço. É algo novo. Ele é aquele que faz tudo novo. Não é um caminho que você tem que encontrar. Ele abre um caminho. Ele faz nascer um caminho. Só que para isso eu preciso, aos poucos, aceitar que eu estou escolhendo algo que não tá legal, né? Que não tá me fazendo feliz. E ir soltando essa ideia de que é voluntário, né? É, que é involuntário, né? Que é algo que acontece independente da minha vontade, né? Então, ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários, só os milagres são involuntários, porque eles são naturais, né? Eles sim não dependem de nada, porque eles estão além do tempo e do espaço. Eles não cessam, eles não param de acontecer. O plano de Deus não precisa de nada pessoalmente de Priscila aqui, entre aspas, esse serzinho para continuar sendo o plano de Deus, né? Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, que são, né? Essas coisas que não têm importância. Porque aqui é Jesus que está falando. É Ele na mente certa, dizendo a partir desse lugar que o controle dele pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância. E o que é que não tem importância para Cristo? O tempo e o espaço, o mundo, porque não é real. Por isso que ele quer, né? Me entrega tudo que não tem importância, que para você é importante, mas não tem importância para mim porque não é real. Então, eu me encarrego de todas essas coisas. O tempo eu cuido, deixa que eu desfaço. Eu cuido disso, porque isso não é real, isso não tem importância. Mas o que tem importância é da tua responsabilidade. Enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Qual é a minha parte? Tomar a minha decisão. Qual o sistema de pensamento que eu vou escolher? Essa é a coisa mais importante que existe, é o propósito. Com quem eu vou olhar para isso aqui? Tem um lembrete do amor que é isso aqui, que é a tua parte é manter a tua confiança em mim. Ó, escolhe o propósito, Espírito Santo. A tua parte é manter a tua confiança em mim. Tudo no tempo e espaço eu cuidarei por ti. Tudo que não tem importância para mim eu cuido, porque não é real. Então, o meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância para ele. Para nós tem muita importância, né? Para o Cristo não tem o tempo e espaço, mas para nós isso é muito valioso. Enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. Eu, eu lembro de uma vez que eu estava expressando há uns anos atrás, e eu estava
muito transtornada, assim, com muito medo. E aí eu fui expressar com um professor de um curso similar. E nossa, ele me falou ele, né? O Espírito Santo me deu uma orientação que eu nunca mais esqueci. Deixa eu só colocar aqui, carregador. Quando a gente está com medo, a gente quer. Quando a gente está com medo, a gente quer que o medo passe. Não importa, a gente quer dar um jeito daquilo desaparecer, né? O que a gente menos quer é sentir aquilo profundamente. Aí o que que a gente faz? Jesus, te entrego esse medo. Te entrega esse medo, desfaz esse medo. Que medo? Como assim? Porque se ele for desfazer o teu medo, antes ele precisa reconhecer que o medo está ali. E o medo não é real. O medo, ele é uma ideia. A culpa é uma ideia. Eu não entrego o medo para ele. Eu, eu, eu olho para o que eu estou sentindo e pensando e reconheço aquela ideia. Eu peço ajuda nas condições, né? Nos pensamentos, no que eu estou acreditando. É uma ideia. Porque se ele vai lá e. Ai, Maria, então tá bom, eu vou dissolver todo esse medo agora de dentro de você. Acabou, assim. Esquece salvação. Porque ele vai dizer: Nossa, realmente, Maria, o medo é real, deixa eu ir aí tirar de você. Então, o medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. Olha, é uma escolha, é uma ideia, eu não posso fazer nada sobre isso, porque eu não vejo isso. Enquanto Cristo não tem medo, isso é irreal. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Nós estamos em confusão de níveis, porque estamos acreditando que somos um corpo que tem necessidades. Então, eu sou um corpo. No momento em que eu me vejo como um corpo, só essa ideia, eu sou Priscila, já abre um arsenal assim de necessidades, né? Porque corpo tem necessidades. Então, nesse momento, eu permito que pensamentos corporais subam ao nível da mente. Eu deprecio o poder da mente porque eu me vejo como um corpo. Então, eu sou essas necessidades. Eu tenho que comer, beber, trabalhar, sobreviver, manter o corpo, cuidar do corpo, que eu vou morrer. E, enfim, eu tenho que cuidar, eu tenho que, né? Mas se nós estamos nos vendo aqui, é porque nós estamos em confusão de níveis, nós não estamos cientes de um nível só. Todos nós estamos em confusão de níveis. Às vezes a gente aprofunda na confusão, às vezes a gente aprofunda na confusão, mas todos nós estamos em confusão de níveis, acreditando que existem dois níveis e a gente transita entre eles, né? Corpo-mente, corpo-espírito. A gente não se vê como uma coisa, entre aspas, coisa só, né? Parágrafo 2. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Não desculparias
um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo? Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O exemplo mais didático, mais simples, que me veio agora, eu nem sei por quê. Traição. Você está num casamento, a pessoa te trai, né? O que a gente considera traição aqui no mundo. A pessoa vai e te trai. Aí você perdoa ela, né? O perdão aqui do mundo, olha. Errei, me desculpa, foi. Ah, eu tava fora de mim, e todas as ideias que a pessoa vai usar, né, para se justificar. Aí você analisa, né, e você fala: não, tá, eu libero perdão para tua vida, né, porque eu posso fazer isso. E a pessoa continua fazendo a mesma coisa, né? O comportamento dela não muda. E ele não muda porque ele é só um comportamento. Comportamentos não mudam. Eles não têm autonomia, né? O corpo, ele não tem capacidade criativa. Ele só segue a mente. Por isso que primeiro eu mudo a minha mente. O comportamento, ele só vai comunicar isso. Ele é um comunicador, ele é um meio de comunicação, o corpo. Ele só vai demonstrar isso. Mas eu escolho pela mudança na minha mente. Eu tomo uma decisão na minha mente. Porque eu sou responsável só pelo que eu penso. O que eu faço, é, ele automaticamente se alinha com aquilo que eu tô ali. E quando isso não está alinhado, eu vou experimentar os efeitos dessa não integridade. Quando eu estou pensando uma coisa, fazendo outra. A pessoa não decidiu, é, na mente decidiu pela traição, né? E no comportamento está tentando fingir que não, ou o contrário, né? Quando há esse desajuste, essa não integridade, a gente experimenta esse equívoco, né? A gente experimenta o transtorno que vem dessa não integridade do que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu decidi, com o que eu faço. Então, a verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Tão logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Sempre, sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. É um direito nosso dar qualquer passo em paz. A gente não precisa ir com medo mesmo. É um direito nosso dar um passo em paz. Eu não preciso ir com medo, porque o medo, ele tá mostrando com quem que você tá na mente.
Só que o ego entra, né? O ego espiritualizado entra e ele fala: Nossa, você tá com medo porque é, é uma história, né, que a gente ouve muito. Você tá com medo porque algo é o desconhecido, né? Então, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E aos poucos a gente vai aprendendo, assim, Jesus vai nos mostrando essas sutilezas entre esse medo e a resistência, né? Que levanta quando você toma uma decisão a favor do reino de Deus, né? A presença do medo, ela é um convite para parar, assim. A gente não precisa fazer nada com medo, nada. É um direito nosso entrar em oração e purificar. E esse é um combinado que eu tenho assim comigo, sabe? Eu não vou dar um passo com medo. Todos os passos que eu dei até hoje foi com medo. Com medo de perder, com medo de faltar, com medo de dar errado. É, essa urgência, o mundo ele é muito urgente, então você tem que decidir agora. Não, você tem que decidir agora. Você quer ou não quer isso? Agora, não tem tempo. Não, a gente não tem tempo. Quem nunca passou por isso, né? Não, você tem que me dar a resposta agora. Agora, eu já fico assim, com dois pés atrás, assim, porque é um direito meu tomar uma decisão em paz, dar um passo em paz, sem medo. Se tem urgência, se eu não posso, se não tem tempo para eu entrar em oração, eu não quero. A não ser que eu sinta a paz ali instantânea naquele momento, diante de um convite, assim. Nossa, na hora, assim, a pessoa fez o convite. Veio sim, claramente. Aí é outra história. Mas se eu não tenho um espaço para entrar em oração, se o mundo diz não, tem que ser agora, eu digo então não. Então é não, porque eu não preciso tomar nenhuma decisão no medo, dar nenhum passo no medo. Parágrafo 3. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas onde não pode funcionar. Então, toda e qualquer orientação de Jesus é para a mente, né? É, é o único lugar onde pode haver algum tipo de orientação, simplesmente porque o corpo não é real. Não há comportamento em última instância, ele não vai dar significado a isso, mas ele orienta a mente, né? E às vezes a gente fica muito numa ansiedade, né? Querendo orientações específicas no comportamento. E não tem nada mais angustiante do que o silêncio, de você esperar. Esse modo espera, né? Tô esperando aqui uma orientação específica no comportamento. E tudo que você ouve é um silêncio. Aí você acha que você está fazendo alguma coisa errada, aí o ego entra, só porque a orientação é na mente mesmo. Jesus orienta a mente.
porque é tudo que há. Nós somos uma mente, tudo é mental. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Aí, antes, na sentença 4, tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Pequena disponibilidade, que ele sabe que a nossa disponibilidade é pouca porque a gente tem medo, né? E aqui é um convite para a gente entrar em contato com a nossa vontade. Quando a gente quer muito mudar uma coisa na forma, no comportamento, na verdade a gente tá mirando numa sensação, numa experiência. Eu quero sentir alguma coisa que eu acredito que eu só vou experimentar isso se isso aqui mudar na forma, né? E isso é muito precioso olhar para isso, porque eu posso entrar em contato com a minha vontade, com o desejo do meu coração. O que que eu quero experimentar? Eu quero paz sobre isso e sobre todas as coisas. Na verdade, eu não quero nem isso aqui, que isso aqui mude. O que eu quero experimentar é o que eu acredito que eu vou achar se isso aqui mudar, né? E o que Jesus está nos convidando e nos mostrando com os milagres é que isso eu posso experimentar agora sem que nada mude de lugar na forma. Mas isso requer disponibilidade para mudar a mente. A gente abandonar o nosso jeito de fazer as coisas. Parágrafo 4. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Olha, o que eu falei no começo. Tô com medo, então resolve aqui, Jesus. Se vira aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Tenho um medo aqui, eu não quero mais. Tô com medo, você resolve isso aqui. Não tenho nada a ver. Eu não sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto. E como você é mais elevado que eu, melhor que eu, e você está aí muito mais perto de Deus do que eu, então para você é muito mais fácil que para mim, então você resolve isso para mim. E ele não vai fazer isso porque ele não vê a gente, ele não se vê diferente. Ele não vai reforçar, ele não vai confirmar essa ideia de que nós estamos em níveis diferentes, né? Na filiação. Então, o que ele está dizendo é: você escolheu e é a tua responsabilidade escolher de novo. Então, meu irmão, escolhe outra vez. Eu posso te ajudar nisso, nessas condições, nessas ideias, nesses pensamentos que você está aí tentando confirmar, nesse pensamento aí de separação, nesse desfazer. Mas a escolha não é minha. Eu fiz a minha escolha enquanto Cristo, né? Enquanto Jesus. Agora, passo é teu. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente.
Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Eu falei num vídeo hoje mais cedo que muitas vezes a gente olha para isso aqui, a gente olha para nossa mente e ela tá tão complexa que parece que é um problema de concentração. E Jesus ele fala disso no capítulo 4 que eu li hoje num vídeo que eu postei no YouTube. Não é uma questão de concentração, é algo muito mais profundo. Ele diz que é a ideia, é a crença de que ninguém vale o esforço consistente, inclusive você. O hábito de a gente permitir essas divagações na mente, não é porque a gente não consegue, ou porque esses pensamentos estão fora de controle, eu não dou conta. Tem algo muito mais profundo. Tem uma ideia sobre valor. Eu não valho o esforço de ficar aqui a cada instante escolhendo pelo amor. Eu não mereço um milagre. Eu não valho esse milagre. Eu não mereço uma mente clara. Então eu deixo, porque eu não sou filho de Deus. Eu não sou digno da mente clara. Eu não sou digno de uma mente que confia. Eu não sou digno de uma mente que sabe o que é. Então, não, ele deixa com essas palavras, assim, não é um problema de concentração. E o exemplo que eu dei hoje foi um exemplo que eu já ouvi e eu já experimentei. Não consigo fazer o livro de exercícios, porque são 365 lições, né? Priscila, minha personalidade, ela não permite, porque, olha, eu não gosto de coisas assim, todo dia uma lição, são 365, eu não sei como é que eu vou estar daqui até 27 de abril, ou 31 de janeiro de 2027, 26, então. Não, eu gosto de coisas mais soltas, sabe? Eu não gosto de me comprometer por muito tempo. Então, caso você tenha uma inspiração, obviamente, né? Partindo da premissa de que há uma inspiração, mas que há uma resistência, muitas vezes não é um problema de concentração. É só a ideia de que eu não valho esse esforço. Você experimentar milagre todo dia? Não, coitado de você. Não, você é um serzinho tão pequeno, você não merece esse esforço, não. Você não é digno, não. De Jesus, a cada instante, desfazendo a ideia de separação na sua mente. Nossa, e ele fala na introdução que você não precisa nem acreditar nessas ideias. Você não merece isso, não. Você tem que ter uma coisa diferente para você. Então, é a mesma coisa que tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Então, se a gente quer realmente reconhecer o nosso valor real, a gente precisa dar os passos que já estão claros e que já estão aí inspirando o nosso coração. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Logo acima, Jesus fala: isso é muito importante. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente.
E logo aqui ele está dizendo: antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Se a gente olha isso aqui com ego, a gente vai achar que é sobre a forma. Jesus, eu vou tomar banho agora. Você está de acordo com isso? O que que você acha? Eu vou agora ou vou às 22 horas? Ô Jesus, eu tenho um aniversário no sábado, mas eu também queria ir no cinema. Eu não sei o que é mais útil e amoroso para mim. O que que você acha? Eu dou as opções para ele, né? E eu falo, dessas duas que eu quero, você escolhe a que eu quero. Qualquer uma você pode escolher, mas dentro dessas duas que eu quero, né? E ele está dizendo que é na mente. A nossa única escolha é o propósito. Só. E isso é tão libertador, porque tira o nosso foco do mundo. Se a gente acredita que é na forma, que ele vai dar orientações específicas na forma, vai ter comparação, muita comparação. Nossa, mas Maria você orientou. Maria compartilhou que você orientou ela na forma para fazer tal coisa, e eu tô aqui esperando até hoje essa guiança. Por que que você prefere Maria do que eu? Por que que você prefere Débora? Por que que você não me responde? E aí, nossa, a gente entra em muito conflito, é um lugar, um canto muito escuro na nossa mente, assim. Tem, nossa, é desesperador. Agora eu posso escolher o propósito. Eu posso escolher com quem e com a minha mente alinhada com esse propósito real, o que tiver que ser feito, o que quer que eu faça, será feito a partir desse lugar. O que que pode dar? O que que pode ser? O que que pode resultar disso, a não ser perfeição? Só que muitas vezes eu não quero seguir a inspiração do meu coração, porque eu estou esperando Jesus me dar o ok dele, porque na verdade eu estou com medo de descobrir que ele está cagando para o que eu estou fazendo. Ele não me julga. Eu escolhendo o propósito real, e é isso que a gente não quer aceitar. A gente quer confirmar que ele julga, que ele tem seus especiais, que ele vai, que tem coisas aqui que são mais espirituais, tem coisas aqui que são menos espirituais, certo e errado, mais próximo de Deus, menos próximo de Deus. E a escolha, a única escolha que a gente tem é pelo propósito. E eu falo assim, gente, de um lugar de quem já, para quem já foi muito útil acreditar que era na forma. Eu acreditei muito, assim, isso era algo muito importante para mim, muito importante. Se eu ouvisse o que eu penso, sinto hoje, penso, eu acho que eu ficaria bem transtornada, porque eu acreditava muito que era na forma, né? E foi útil para mim. Mas eu também, por muitas vezes, fui orientada, sabe? Mas a minha resistência era muito grande em aceitar que não era na forma. Então eu panicava, assim, quando um companheirinho poderoso questionava isso, né? Porque era muito importante para mim essa ideia. E eu não percebia o quanto isso me deixava mal, assim, o quanto isso me deixava. Como o meu senso, a minha percepção de valor, ela era zero, porque tinha muita comparação, eu me sentia muito injustiçada por Deus. Como assim você está guiando todo mundo e não está me guiando aqui? Eu não estou ouvindo nada. Você me dizer, vai ali, vira aqui, compra tal coisa, não sei o quê.
E é libertador, assim, a gente lembrar que essa orientação ela é na mente. E aí tudo que eu faço a partir desse propósito alinhado é perfeito, é só perfeição. E que ele usa a inspiração do nosso coração, que está inspirando. Vai ter treino. Eu super me inspiro gravando vídeo para o YouTube, mas tem treino, tem resistência, tem treino, fico puta, treinos com comunicação, com principalmente comunicação, que aí me inspira, mas tem treino. E é por isso que eu sigo o que me inspira, porque isso vai me ajudar a olhar para as ideias da minha mente. Então, sempre vai ter treino, sempre. É assim, sempre vai ter perdão. Então, antes de escolheres fazer qualquer coisa, vou à padaria. Pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Não é sobre a padaria, mas é com quem você está na mente indo à padaria. Pergunta para ele se você está escolhendo. Jesus, me ajuda aqui a escolher pelo teu propósito aqui. Que eu tô acreditando muito que eu tô indo na padaria, que eu tô indo ali comprar pão. Mas eu quero, não quero ir sozinho. Eu quero ir com você na mente. Se estás seguro disso, não haverá medo. Então, o medo é sempre. Daí ele fala logo em seguida: o medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita, em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Quando você está ali fazendo uma coisa que não é real, ok? Mas você não quer, você não está ali. É a pior sensação interna. Você está ali, mas você não quer estar ali. Você está ali por medo. Você está ali porque você acha que não tem outro jeito. Eu não sei se eu já compartilhei, mas eu sou enfermeira de formação e a enfermagem, ela nunca foi uma inspiração para mim. Nunca. Né? Nunca foi uma coisa assim que eu admirava, né? Era algo que eu admirava, mas eu não me via ali. E isso sempre ficou muito claro assim em mim. Então, na faculdade, eu chorava no banheiro nas aulas. Saía das aulas e ia chorar, porque eu não suportava. Aquilo ali não tinha, não estava, não era ali o que me inspirava. Mas eu continuei, eu me formei. E, obviamente, que encontrei meios de me manter de uma forma cada vez menos desconfortável na prática disso, né? Dessa aparente profissão. Mas sempre foi muito difícil para mim. Então, obviamente que tem um conflito, né? Esse é o conflito. Eu não tô ali inteira, eu não, né? Então, eu experimentava muito sofrimento por conta desse conflito mesmo que eu escolhia. Então, tinha ali todo o que parecia ser o meu envolvimento com os pacientes, né? Então, eu meio que assumi uma postura de justiceira mesmo, assim, sabe? Então, eu só ia trabalhar em locais que
precisava de uma justiceira, a salvadora, né? Aquela que via todos os erros e lutava, né? Só que eu não estava feliz, né? Não era aquilo que estava me inspirando. E, e foram mais de 10 anos, assim, olhando para isso, com muita resistência em soltar. Porque o que que o ego diz? Você só sabe fazer isso, você é isso. Olha o tanto que você estudou, olha quantas especializações você tem, olha o tanto de experiência que você tem. Você vai abandonar tudo isso, você não pode. Você tem que ficar. E aí, um presente, né? Na verdade, a enfermagem, ela foi uma dádiva, ela foi um presente para mim, para eu entrar em contato com o meu coração mesmo, com a inspiração do meu coração, né? Com o que realmente me inspira. Que em última instância também não é real, nada aqui é real, mas é o que é usado enquanto eu estou acreditando, né? É usado pelo Espírito Santo. Então, esses conflitos, eles são muito densos assim na nossa mente, quando a gente não está presente, quando a gente não está inteiro no que a gente está fazendo, alinhado a esse propósito, realmente íntegro ali, totalmente entregue. Sentença 4. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. E isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Que era o que eu fazia, um exemplo, né? Eu ia saindo de lugar, de hospital, de função, porque eu achava que era o hospital, a função, o ser enfermeiro, ser enfermeira. Aí eu ia trocando, né? Eu trocava, ó, eu corrigia no nível do comportamento, eu ia mudando de lugar. Mas o medo, a angústia, a sensação de desconexão, porque na verdade ali o que eu sinto assim quando eu olho de forma didática para isso, tinha uma desconexão assim muito profunda. Eu não me ouvia, eu não parava, assim, eu não parava, nem por um instante, assim. Eu não ouvia o que eu sentia, e aí eu adoecia muito, muito, porque eu não me ouvia, e aí o corpo também, né? Ó, o corpo ele só segue, né? Ele só comunica, ele é só um comunicador. Então, eu estava sempre doente, sempre com problemas de saúde, e muitas vezes usando essas doenças para me sentir, para sentir orgulho, né? Não, é porque eu tô dando tudo de mim, né? E totalmente desconectada do que eu estava sentindo, do que realmente fazia sentido para mim, né? Do que realmente foi um convite, assim, para eu olhar para dentro, né? Para o medo que tinha ali.
Então, a gente pode até trocar, mudar o comportamento, mas isso não oblitera o medo, porque ele não está no comportamento, ele está na mente. Então, é, isso é algo que está muito forte, assim, sabe? Sobre o que nos inspira. E às vezes é, sei lá, comer alguma coisa, sabe? Que você sabe que você gosta e não se culpar por isso, sabe? E entregar essas ideias ao Espírito Santo. Ainda não é. A coisa em si, ela não é real, mas a vontade de experimentar a liberdade, de experimentar a paz, de experimentar a coerência, clareza, integridade, ela é genuína, essa vontade. De experimentar felicidade, essa vontade ela é genuína e essa é a vontade de Deus para nós, a felicidade perfeita. A vontade de Deus não era eu não ser enfermeira ou ser enfermeira, que isso é no nível do comportamento, é aqui na forma, né? Mas é onde que está o seu coração, aí também está o teu tesouro, porque é isso que ele usa para nos levar além. Então, para mim, essa foi uma experiência assim muito didática mesmo, de medo e conflito, né? Acho que foi a experiência assim dessa sessão em um momento em que eu não imaginava que existiam curso milagres. É muito, muito importante a gente ser muito honesto com o que a gente está sentindo e pensando, não negar nada. Que é isso que fica escondido, né? O ego entra, usa, né, da maneira sutil ali, porque ele vai sutilizando, né? Ele também vai praticando as lições de Um Curso em Milagres, né? Ele vai ficando sutil, apesar de sempre muito agressivo, mas ele parece dar uma sutilizada assim, e a gente às vezes a gente ainda cai, né, muitas vezes, mas a gente sempre pode escolher de novo. Então, se tem medo, olha, assim, para, né? Não precisa ir com medo mesmo. Para um pouquinho. Olha para esse medo. Chama o Espírito Santo. Isso não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Pode ter um outro jeito de dar esse passo, ou de não dar esse passo, né? E a gente nunca está sozinho. E é isso. Sinto que hoje vamos até aqui, até o parágrafo 5 e a gente volta nesse parágrafo 6. Para a gente continuar. Para quem está no YouTube assistindo essa gravação, estamos muito juntos sempre, seguimos e até o nosso próximo encontro.